Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Marcos 16, versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Marcos 16, versículo 15. Amém? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite. E nas tuas mãos, ó Deus, queremos colocar este momento, esta palavra, essas vidas, e clamar, Senhor, que teu Espírito venha falar conosco, a sua vontade, a sua mensagem, que a tua palavra, Pai, não possa ser manipulada, nem mesmo diluída, mas que a verdade plena e absoluta seja pregada, a fim de que ela venha fazer em nossas vidas, Pai, a transformação necessária, a mudança que a palavra do Senhor, somente ela pode trazer, e que venhamos compreender qual é a tua vontade, boa, perfeita e agradável, que nós venhamos ter entendimento, ó Pai, além do intelecto humano, mas que venhamos compreender, Pai, conforme o Teu Espírito nos der o discernimento. Pai, nós repreendemos todo mal, toda influência, todo bloqueio, pomos por terra em nome de Jesus. Pai querido, que nesta hora as mentes e corações sejam cativas à Sua palavra, que o respeito e a honra devida ao Seu nome sejam, Pai, entronizadas neste lugar, para que o Teu nome seja exaltado e vidas venham conhecer e entender a Sua vontade, porque quando andamos, vivemos e estamos em Tua vontade, então, meu Deus, que recebemos a Tua bênção, a Tua presença, e assim estamos abençoados. Cobre-nos com Teu sangue, Pai, fala-nos nesta hora, nós oramos, Pai, ministra-nos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, é muito simples e muito fácil de perceber que todos nós e que todas as pessoas que creem em Deus, e não precisa ser propriamente no Deus cristão, mas todas as pessoas buscam um benefício de um Deus, ou a bênção para as suas criações, ou a bênção para a sua família, ou a bênção da fertilidade, ou a bênção da prosperidade. É bem verdade que em praticamente todas as religiões se busca um benefício, certo? Algo para que aquele Deus faça, no mínimo, a proteção dele. E em todas as religiões, na grande maioria, qualquer deus, pseudos-deus, que não são deuses, invenções de homens, eles pedem algo, para que o súdito ou servo faça algo, e através deste sacrifício, através dessa oferta que é feita, então, ele possa lhe dar proteção, e possa lhe dar bons dias e colheitas, enfim. Todavia, o verdadeiro e único Deus, o Criador de céus e da terra, o Deus soberano e poderoso, querendo ou não menosprezando absolutamente nenhuma religião, é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus a qual envia o seu Filho, é o Deus que declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Deus que fala que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E dentro dessa visão, nós vamos entendendo que nós também queremos alguma coisa deste Deus. E não podemos ir para o lado da hipocrisia e dizer: não, eu só vou à igreja, eu só faço as coisas certinhas, eu não espero nada de Deus. Isso é uma grande conversa, porque no mínimo nós esperamos que Deus venha salvar a nossa alma de uma atrocidade, uma coisa horrorosa, que é passar a eternidade afastado de Deus. No mínimo, quem busca Jesus Cristo, no mínimo espera ser salvo por Ele. Amém, irmãos? No mínimo. Todavia, eu quero inverter isso, porque Deus também, no mínimo, aguarda alguma coisa de nós. Deus está esperando muitas coisas de nós. Deus aguarda que nós sejamos fiéis, que nós sejamos homens e mulheres comprometidos com o seu evangelho. Homens e mulheres que não convertam a mentira em verdade, nem mesmo a verdade em mentira. Deus aguarda que para nós o que é certo e o que é errado seja errado.
Deus tem muitas pretensões na vida de um homem que o serve, de uma mulher. Deus aguarda seriedade, Deus aguarda fidelidade, Deus aguarda o trabalho, Deus aguarda uma vida devotada à sua vontade. Mas uma das coisas grandes que Deus aguarda é que nós façamos algo que Ele mesmo fez, que é se entregar e anunciar e revelar a vontade do Pai através do Evangelho, ou da pregação, ou de falar a sua palavra. E aqui nós vemos revelados na palavra de Jesus justamente isso. Quando ele se manifesta após a ressurreição, ele vem e fala justamente do compromisso, ou do comissionamento, ou da diretriz que os discípulos deveriam fazer. E a primeira colocação, e aquilo que ele preza muito é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ou a todo povo, ou a toda gente. E aí a pergunta é muito simples: se Deus espera isso de mim, será que o meu amor e a minha gratidão por tudo que Deus tem feito, pela salvação que Ele executou em minha vida, pela vida que Ele me deu, pela saúde que eu tenho, por tudo que Deus tem me cercado, por tudo que Deus tem me feito, e mesmo em meio a provas e lutas que eu passo, Deus tem me dado força, será que eu sou alguém que prega o Evangelho? Será que eu tenho sou a pessoa que estou executando a vontade de Deus? Será que dentro do que Deus espera de mim, eu tenho sido pelo menos uma fração do que Ele espera? Será que lá em meu trabalho, onde eu estudo, na faculdade e aonde quer que eu vá, eu estou pelo menos fazendo um mínimo para Deus, para agradá-lo, no sentido de pregar o Evangelho? E aí muitas vezes as pessoas dão desculpas, e são muitas desculpas. Mas antes de entrar nas desculpas, abra aí Lucas 9, versículo de número 57. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo de número 57. Você vai, nesse versículo, entender a emergência, a seriedade, o desejo de Deus para com esse assunto. Então, diz o seguinte: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Irmãos, vocês poderiam dizer amém para essa palavra? Vocês seguiriam Jesus por onde quer que ele fosse? Amém? E alguém vira para Jesus, e Jesus andando na terra, e alguém vira para ele e diz: ô Jesus, se vou te seguir-te-ei por onde quer que fores. Aí Jesus é tremendo e fantástico, conhecendo a intenção do coração e o limite, e que aquilo ali não era nada mais e nada menos do que uma conversinha fiada. Então Jesus retorna e vira para a pessoa e lhe responde: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo: olha, preste bem atenção no que você está dizendo. Você quer me seguir, mas uma raposa tem onde entrar e se deitar, e um passarinho tem onde ir para ficar em seu ninho. Eu não tenho nada. Eu simplesmente ando e faço a vontade do meu Pai. Você vai me seguir, provavelmente passará por problemas, provavelmente terá necessidades, provavelmente você vai ter perda de algumas coisas, porque até as raposas têm lugar para ficar e as aves têm lugar para ir, mas eu não tenho nada. Você tem certeza que deseja me seguir? Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixe os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o quê? O reino de Deus. Então Deus tinha uma emergência, e Jesus tinha um desejo que se expressa aqui, de que aquele que quer segui-lo, que ele não se embaraça, que ele não perde o seu tempo, que ele não coloca nada em primeiro lugar, em toda circunstância, em todo momento. O desejo de Deus será manifesto na vida deste homem e da mulher, que é anunciar o reino de Deus. Ah, pastor, mas sabe como que é? Aí nós vamos entrar nas desculpas. Entenda bem, porque eu não quero nem constranger e nem forçar, mas eu quero dizer que um verdadeiro cristão, ele tem em seu coração o desejo de cumprir a vontade de seu mestre.
Um verdadeiro cristão, ele tem algo que arde dentro do seu coração e da sua vida, que é anunciar uma novidade de vida, que é anunciar um Deus que cura, salva, liberta, que transforma a vida de um pecador em uma vida limpa e sarada, que anuncia a libertação dos cativos, dos oprimidos, dos cegos, dos pobres, cegos e nus, que pode mudar a vida. Deus espera que homens e mulheres que são de Deus tenham prontamente formulado algo para dar e dizer fortalecimento para aqueles que jazem em trevas. Deus espera isso de nós. Mas eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer isso. Irmãos, é necessário, independente da capacidade, do conhecimento que você tenha da Bíblia ou não, porque nós vamos ver 7 desculpas, as mais usadas. Talvez você se enquadre em alguma e você vai ver que são desculpas nada mais e nada menos do que esfarrapadas. E muitas vezes o que se instala em nosso coração é uma vergonha, ou uma preguiça, ou desculpas de não posso, não sei. Mas vamos partilhar e vamos começar por essa. Êxodo 3, no versículo de número 11. 7 desculpas para a negligência, de anunciar ou de fazer o que Deus quer. Êxodo 3, no versículo de número 11. Amém? Então Moisés disse a Deus: quem sou? Eu. Para que vá e fale a Faraó e tire do Egito este povo. Êxodo 4, versículo de número 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. A primeira desculpa que nós vemos é incompetência pessoal. Por que você não falou de Jesus para alguém? Você não viu que o camarada estava indo de mal, é pior? Por que você não fala de Deus para o seu amigo? Eu sou tão incompetente, eu falo tão errado, eu não consigo, eu me perco com as palavras, comigo não dá, rapaz, eu sou fraquinho, eu sou lerdo, que você não tem ideia, eu não consigo. Mas é engraçado como nós murmuramos com facilidade, como nós falamos da vida dos outros com facilidade, como nós anunciamos o placar do futebol com facilidade, como nós sabemos, a notícia da celebridade com facilidade, mas para anunciar as coisas que são de Deus, aquilo que Deus espera de nós, então, eu sou incompetente, ou inconsequente, ou incapacitado. Irmãos, eu só chamo a atenção por isso, porque em nossa vida cristã, quando nós agradamos a Deus, o Senhor se agrada de nós, e Ele desfere, profere e ordena a bênção sobre a nossa vida. Nós precisamos entender, é como um filho obediente, é como um filho amado, que faz tudo o que o pai quer, que anda nos caminhos que o pai deseja. O filho chega lá e pede ao pai, o pai diz: rapaz, leva. É como eu, hoje não tem mais, e nem pode, né? Não pode, e pelo amor de Deus, não tomo por exemplo. Mas eu aprendi a dirigir muito cedo, demais. Com 12 anos estava dando acelerada, né? Muito curioso, deixa eu pôr a marcha, deixa eu só acelerar, e não faça isso, porque com 12 para 13 anos, meu filho pegava uns fusquinhas lá no terreno do meu pai, e era um terror, tá? Um terror. Então, fui crescendo, pai, deixa eu dar uma voltinha, deixa eu dar uma dirigidinha, deixa eu dar, então, às vezes ele ia do lado, delícia, nos lugares afastados. Só que para eu conseguir, quando eu consegui meus 16, 17 anos, então, para dar uma voltinha sozinho, eu virava um anjo. Durante a semana toda, um anjo. Porque o final de semana ele me liberava o carro 5 a 10 minutos. Fantástico. Mas se no meio da outra semana eu fizesse algo mal, então meu pai já diz: você não vai dar voltinha. Então sujou. Daí eu ficava o resto da semana ruim, porque eu sabia que eu não ia ganhar o carro. Só para fazer uma analogia para você. É lógico que Deus não barganha, mas não é para você ser como eu era, um jovem que estava barganhando, porque eu estava fazendo o que era errado. Eu não era bonzinho, era ruim, mas eu me fazia de bonzinho para ganhar o carro. Mas nós cristãos, nós temos o Espírito Santo e precisamos ser bons, mas acima de tudo fazer a vontade de Deus.
E a vontade dele é que você pregue, que você não venha com desculpa e dizer que há incompetência. Se há incompetência, então comece a buscar a competência. Comece a buscar entender a vontade do Pai para você ajudar as pessoas que jazem em trevas. Quantas vidas que poderiam estar em situação diferente, que eu não tenho alcance, mas você tem no teu trabalho, você tem alcance porque é um amigo, você tem alcance porque é um cliente, você tem alcance porque é o patrão, você tem alcance porque é um funcionário, você tem alcance, e às vezes não fala dessa nova vida, e Deus se entristece com isso. Deus se amargura porque Deus lhe fez um canal de bênçãos e sobre a sua vida está o Espírito de Deus para você proclamar e anunciar e mudar as vidas pelo poder da sua palavra. E às vezes nós seguramos, e a primeira desculpa é essa, incompetência pessoal. A segunda desculpa é a falta de posição social. Ah, mas eu não vou pregar porque quem sou eu? Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou um simples servo. Eu sou só um engraxate de sapato. Como que eu vou anunciar algo para tal pessoa? Quem sou eu? Abra sua Bíblia em Juízes 6, no versículo de número 15, e você vai ver que essa desculpa é uma desculpa usada por um homem que fez grandes obras e fez uma obra tremenda. Juízes 6, no versículo de número 15, que é a vida de Gideão. Deus chama ele para fazer uma grande obra, ele fala, mas eu... 6, versículo de número 15. Amém? Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Deus chamou ele para a libertação do povo israelita, para que livrasse dos inimigos, dos filisteus que oprimiam, destruíam. E a resposta dele para não fazer a obra de Deus é logo na razão social. Mas quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou pequeno, eu não tenho uma posição social legal para levar o evangelho. Segunda desculpa, irmãos, está em nós algo de maior valor, que é a palavra de Deus. É ouro, é prata, é brilhante, é diamante, não é mais valoroso que isso. É uma palavra que pode livrar as pessoas da garra do inferno e da morte, mudar a vida de pessoas que jaziam em trevas, cativas, presas, destruídas pelo inimigo, por uma só palavra. Irmãos, é tão impressionante quando você leva a palavra para pessoas que estão necessitadas, e você talvez possa realmente dentro de você não ter a qualificação ou o conhecimento necessário ou a posição necessária para levar ou para falar, mas quando você abrir os seus lábios, você poderá estender a palavra e dizer, olha, eu não tenho muitas palavras para te dizer, mas eu sei que Jesus Cristo pode te abençoar, eu sei que Ele pode mudar a sua vida. Ah, mas eu preciso saber demais, olha, eu não tenho muita condição de te passar, mas olha, eu vou te dar um telefone, vem à minha igreja, olha, vamos orar, eu posso orar com você. Mas muitas vezes a desculpa vem, eu não sei fazer, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. E sabe que isso conota para Deus? Conota para Deus que você e eu não estamos preocupados, que nós não estamos ligando para a vontade dEle. E nós somos tidos como aquele filho que só quer, mas não tem nada para dar, porque não está nem aí para a vontade do seu pai. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 22, no versículo de número 13. Aí nós vamos ver que a outra desculpa são dificuldades na incumbência. Talvez eu esteja falando para você e você possa estar achando a incumbência difícil, dizendo, mas é brincadeira, eu mal venho nessa igreja, talvez é a primeira vez que eu vim, eu estou vindo agora, como é isso que eu vou pregar o evangelho? Irmão, não estou dizendo que você vai subir no platô com uma caixinha de som e vai ligar lá e vai pregar, não. Eu estou dizendo que você pode fazer um evangelismo a qual Deus deseja que você faça individualmente, de uma maneira tão poderosa e tão sobrenatural, e totalmente à parte da sua competência e capacidade, que vidas serão transformadas pelo abrir dos teus lábios, aonde quer que você esteja. Você não precisa saber, não precisa ter, não precisa ser, porque quem está em você pode fazer toda essa diferença. Então veja, diz o preguiçoso, o leão está lá fora, serei morto no meio da rua.
Então a desculpa é essa, é muito difícil pregar esse evangelho. O pastor está falando um negócio que é muito doido. Eu vim para escutar uma pregação, para eu ficar forte, para eu ter mais garra. Irmãos, você ficará mais forte e terá mais garra quando você fizer a vontade de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus se alegra no que você faz, você terá força e jamais estará prostrado. Se você fizer o que Deus se alegra, se você fizer aquilo que Jesus veio fazer, salvar e resgatar o que havia se perdido, e você ser um instrumento dele, Deus te habilitará, capacitará, te dará força e transformará a sua vida. Abra os lábios, pregue o evangelho, fale de Jesus, fale que há solução. Talvez você não tenha mesmo, talvez uma boa dicção, você pode ser uma pessoa que não consegue falar direito, nem mesmo em público, mas você pode levar um jornal, você pode levar um cartão, o teu testemunho falará, você pode convidar as pessoas e o Espírito Santo fará o resto. Mas é algo que Deus deseja. Seja conhecedor há muito tempo ou há pouco tempo, Deus espera isso da sua vida. Fraquezas pessoais, Jeremias 1, no versículo de número 6. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 6. Profeta Jeremias, chamado ainda jovem, Jeremias 1, 6. Ele é chamado ainda jovem, e com essa chamada que lhe impacta o coração, e Deus fala que o chama e o santificou para que ele fosse às nações, e para que ele fosse profeta sobre ela. E quando ele recebe essa palavra de Deus, ele dá logo uma desculpa, e a desculpa é o seguinte: então disse eu, Senhor meu, o que ele fala aí? Não sei falar, não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, aonde quer que te enviar irás, e tudo que te mandar dirás. Deus estava falando, não importa o seu tamanho, não importa se realmente você é forte ou fraco, criança, habilitado ou desabilitado, vai e fala, porque eu capacito e eu habilito. Vá lá abrir a sua boca, vá lá anunciar a salvação. Pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão sendo destruídas, pessoas estão sendo violentadas, enganadas, cativas pelo inimigo, e às vezes está ao nosso lado. Você já parou para pensar que Jesus vem em uma empreitada para salvar vidas, morre por elas, e algumas vão ao inferno porque eu não falei de Jesus para ela? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar qual será a cobrança? Dizer, ei, está no céu, foi salvo, muito bem, mas tem uma dívida a ser paga. O que foi? Fulano de tal estava passando problemas no casamento, problemas com vícios, problemas terríveis espirituais, andando por um caminho tortuoso, caminho de morte, caminho de destruição, e você era o meu porta-voz, representante meu, pedia bênçãos, orava para que eu te desse bênçãos, eu te abençoei, e você em todo o tempo não pregou o evangelho. Irmãos, isso não vai ser bom, porque Deus espera de nós que de uma maneira totalmente simples, desembaraçada, nós falaremos para todas as pessoas desta nova vida em Jesus Cristo. Que as desculpas não possam tomar em nossa vida um valor em tudo que nós formos fazer para Deus, para que não haja uma desculpa, porque haverá uma cobrança. Outra desculpa é dureza do seu Senhor. Abra Mateus 25, no versículo de número 24. Mateus 25, no versículo de número 24. E aqui é bastante interessante, que tem uma conotação incrível com as nossas vidas. Tem uma visão e uma palavra tão direta e tão objetiva, que só não entende o que não quer mesmo. E essa parábola é o seguinte: mas chegando também o que recebera um talento, disse ao Senhor, sabia que tu és homem o quê? Severo, na minha diz, duro. Sei que tu és homem severo ou homem duro, que ceifas onde não semeias e que ajunta onde não espalhastes. E tive medo, atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é seu. Para quem não conhece a parábola, é muito simples e rápida. O Senhor Jesus faz uma parábola, conta uma história, e toda a parábola ela é concernente ao reino dos céus e relativa às coisas do homem com Deus.
E ele propõe a parábola para dizer que um homem iria empreender uma viagem, e este homem era uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha posse, e ele chama os seus servos empregados e diz: olha, eu estou empreitando uma viagem, e a você lhe dou 1 talento, e a você dou 2 talentos, e a você lhe dou 5 talentos, conforme a capacidade de cada um. Ele colocou os talentos nas mãos destes homens, e disse a eles, e eles bem sabiam: irei viajar, mas quando voltar, há de que esses talentos tenham que ser multiplicados. E a Bíblia diz que esse senhor empenhou a viagem, e quando ele volta, ele chega ao que tem 10 talentos e diz: como está? E o que tem 5 talentos, ele diz: Senhor, trabalhei, granjeei, lutei, trabalhei com 5 talentos, aqui estão os teus 5 talentos, e os outros 5, a qual eu, pelo meu trabalho, eu tive. Isso é uma conotação de trabalho e luta para aquilo que Deus deseja. Chegou ao que tinha 2 e dizia: e você? Eis aqui os teus 2 talentos e mais 2 talentos. Da mesma maneira trabalhei, aqui estão os 2 talentos. E aí virou para o que tinha 1 talento. Diga para mim, fale comigo, diga assim: ao menos 1 talento Deus pôs em minhas mãos. Saiba disso, irmãos. Deus aguarda a multiplicação de algo em sua vida, ao menos seja 1, e é conforme a sua capacidade. Deus não vai pedir para você subir um púlpito e pregar, e nem mesmo ser profeta nas nações, e nem mesmo sair curando e pregando na praça, se a tua capacidade é apenas dizer para o seu vizinho, ou para o seu amigo de escola, ou para o seu companheiro, colega de trabalho, que Jesus o ama e pode mudar a vida dele. Deus lhe dará apenas essa incumbência. E este que tem 1 talento, o Senhor chegou e dizia: tu. Ele diz: ah, Senhor, sei que tu és duro e severo, e fiquei com muito medo. E tive medo em meu coração, então, para não perder o talento, eu enterrei. Mau negócio enterrar talento. Mau negócio, má desculpa. Então o Senhor olha para ele e diz: ah, servo mau e negligente. Porque não deu ao banqueiro? Porque não deu o que multiplicou? Mas você, porque enterrou e é negligente, lenha para ele. Ele foi levado ao castigo. Então, irmãos, tem pessoas que não fazem a obra porque dizem assim: ah, mas esse negócio de obra de Deus é muito duro. Tem gente pregando que para Deus tudo é muito fácil, que a obra de Deus é muito fácil, que é só ir para a igreja, que é só, sei lá, ofertar, que é só pular num pé só, é só levar a toalha santo, sabonete santo, sal santo, sei lá eu. Faz a campanha, está tudo certo. Não é só isso. O evangelho está ligado a pregá-lo e fazer a vontade de Deus, no nosso íntimo, no nosso mais profundo ser. E tem gente achando que Deus irá se compadecer se nós andarmos de qualquer maneira. Deus não irá. Essa parábola dos talentos é algo profundo para as nossas vidas. Ah, não vou fazer não, porque Deus é muito duro. Vai que eu erro no meio do caminho. Irmãos, vai firme, porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. Deus te capacita, lhe dará habilidades, condições. Existem pessoas que dão a desculpa que as pressões dos negócios lhe impedem. Lucas 14, no versículo de número 18. Lucas 14, 18 diz, e essa aqui é a parábola da grande ceia, e tudo parábola. Deus fala: olha, eu vou preparar uma grande ceia, mandou o servo buscar as pessoas para virem em sua ceia. E aí, por causa dos negócios, veja o que acontece. Mas todos a uma começaram a escusar-se ou desculpar-se, dizendo que não iriam. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me des por escusado. E outro ainda disse: casei-me e por isso não posso ir. Irmãos, não há pecado em trabalhar, em testar as juntas de boi, em ter o seu trabalho. Não há pecado. Mas há pecado quando nós começamos a trocar as coisas de Deus e a sua vontade por nossa vontade. Aí começamos a não agradar a Deus, começamos a querer ser agradados, mas não queremos fazer nada. Olha que interessante, para a gente finalizar, Atos 5, no versículo de número 17, vai te mostrar a manifestação, o desejo de Deus e a disposição dos apóstolos em fazer aquilo que Deus ordenou, que se pregue o evangelho. Irmãos, há tantas maneiras e tantos meios de levar e anunciar aquilo que Deus quer para nós. Há tantos meios de falar que Jesus pode mudar a vida de uma pessoa que está em conflito, em destruição. Há tantos meios de levar paz àqueles que estão em guerra. Há tantos meios de trazer salvação para aqueles que estão perdidos. E às vezes nós somos o instrumento, e como se diz por aí, talvez a bola da vez para levar essa pessoa para Deus, e nos calamos. Atos 5, no versículo de número 17. Entenda, escute. Eu gostaria de ler inteira, meio
longo, vou economizar e você depois lê em sua casa. Mas a Bíblia diz que aqui é o tempo, Atos dos Apóstolos, para você entender, é o único livro da Bíblia inacabado. Atos, as ações dos apóstolos. Por que ele é inacabado? Porque os atos, as ações dos apóstolos permanecem, amém? Nós também somos apostólicos, nós também somos apóstolos, nós também somos discípulos e continuamos a fazer a mesma obra que eles faziam, amém, irmãos? Amém, irmãos? E esse negócio de fazer obra de apóstolo, eu sabia que um foi crucificado de ponta cabeça, outro foi degolado, outro foi frito, outro não sei o quê, sei não, hein? Pode fazer tranquilo, irmão, Deus é contigo, amém? Nós somos discípulos do Senhor e andamos como Ele deseja, o agradamos em tudo. Mas entenda bem, eles viviam um momento muito difícil, uma perseguição religiosa, não só de Roma, mas também dos judeus. Um momento, um caldeirão, Israel vivia um caldeirão com a morte de Jesus e a perseguição dos cristãos, e o exílio, na verdade, havia ali, Roma estava mandando Israel, era um caldeirão aquele lugar, um caldeirão. Então veja que interessante, verso 17, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se do que, irmãos? Inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Veja bem, olha para mim aqui, irmãos. Estava lá os apóstolos, tudo tranquilo, um pregando para cá, outro pregando para lá, outro dizendo de Jesus para cá, outro falando, e eles conversando de Deus e pregando a novidade de vida e tarará, e esses saduceus, os judeus, e coisa e tal, esse povo não para de falar, nós já matamos o mestre deles, e esse povo não para, vamos prender esse povo. Beleza, foram lá e lançaram mão deles, ou seja, os pegaram e os prenderam na cadeia. Então logo aqueles que anunciavam o evangelho, a cabeça da igreja, não vou dizer a cabeça, mas aqueles que eram linha de frente, a tropa de elite agora estava no cárcere. Quem poderia anunciar agora? Entendam, irmãos, que ninguém, nenhum homem, nem 2, nem 10, nem o inferno, nem ninguém poderá bloquear a obra de Deus. Ninguém. Vamos fazer isso porque daí para. Pobre homens. Não sabe quem está à frente da igreja do Senhor? É o Deus Todo-Poderoso. Não entendem que a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para guardar e para livrar. Por isso que você tem que ser alguém que fale do Evangelho. Porque se você proclama o Evangelho, tem um monte de anjo ao teu redor para lhe ajudar, para lhe guardar, para livrar você, para lhe ajudar, para guardar os seus passos. Quem tem vergonha de falar do Evangelho diz, aí você não faz nada, não vou perder meu tempo com o meu anjo mandar ir lá não, deixa esse aí andar de qualquer jeito mesmo. Mas se está pregando o Evangelho, anjos estão a seu favor. Olha que interessante, prenderam os apóstolos, todo mundo preso, eles estavam lá no cárcere batendo papo, e agora, como nós vamos fazer? Não temos jeito de mandar nenhum celular aí, não trouxe, não, vamos mandar uma mensagem aqui, vamos fazer, não sei lá, só sei que eles ficavam bolando, eles escrevem uma mensagem e jogam pela janela, eu tenho certeza, estavam orando. E olha o que acontece. No versículo de número 19, algo extremamente fantástico ocorre. A Bíblia diz, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os para fora. Diga graças a Deus. Agora veja que interessante, irmãos. O anjo do Senhor tirou eles para fora e a palavra do anjo não foi, corre, se manda, pega o trecho, tria, moçada, porque, rapaz, Herodes vai pegar vocês e vai matar todo mundo. Se manda, porque os saduceus, porque ele, o sacerdote, o sumo sacerdote quer matar, vou abrir a prisão e, pelo amor de Deus, para de falar besteira não, para de pregar por enquanto e se manda, se esconde, porque vocês vão morrer. Olha o que o anjo fala, irmãos, escute bem o que ele fala. Ide e apresentai-vos aonde, irmãos? Lá onde fica o sumo sacerdote e toda a tropa, aonde eles estavam. Mandou eles ir no caldeirão, onde o povo ficava. Mandou eles ir lá na cova dos leões, lá aonde eles poderiam ser presos. Vão lá no templo e dizei ao povo a mensagem, o quê? Completa desta nova vida. Você quer ser discípulo, irmão? Vai lá no meio da cova dos leões, vai lá no meio e anuncia a mensagem completa. Não é pela metade, é completa. Tem cruz, tem dor, tem perseguição, mas tem a bênção de Deus, tem a presença de Deus, tem a glória de Deus sobre a nossa vida, tem a aprovação de Deus.
E por mais que eles busquem pegar a nossa vida, nós não vamos nos calar, porque os anjos do Senhor estão por nós. Sabe o que acontece? Que você vai ler na tua casa, vou pôr em você bastante interesse para que você leia. Mas quando o capitão da guarda vai, eles estão lá pregando, eles vão pregar, e daí o sumo sacerdote fala, vai lá buscar aqueles apóstolos doidos lá, e traz aqui, porque nós vamos fazer uma reunião, e vamos mandar matar esse povo. E quando o capitão vai lá e diz, cadê? A guarnição está aqui, tem outra guarnição aqui. Ele foi entrando aqui, quando ele chega na prisão, ele olha e fala, mas cadê o povo? Não está aberto, não, está trancado. Estava trancado, ele volta e falou, sumo sacerdote, aconteceu um negócio esquisito. Que foi? Mas muito esquisito, eu não estou mentindo. Que rapaz, fala logo. Não tem ninguém na cadeia, não. Como não tem, rapaz? Você é louco, o povo fugiu. Não, está trancada. Ninguém abriu. E a guarnição está lá, o povo está lá, os guardas estão lá. Saíram. Daí, quando ele está conversando, vem alguém e diz, rapaz, vocês não sabem, sumo sacerdote, o que é? Os apóstolos estão lá pregando a nova vida, lá dentro do templo, está falando de Jesus. Gente, é o que Deus espera de você. Você quer ter a bênção de Deus, e quer ter a presença de Deus, e quer ter os anjos do Senhor ao seu favor? Faça igual eles, prega o evangelho. Deus vai desmembrar, vai destacar um anjo para te guardar e para te ajudar. Não tem prisão, não tem perseguição, não tem nada, porque Deus é conosco quando nós fazemos a sua vontade. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. É fantástico o que Deus estava fazendo na vida deles. Tremendo o que Deus estava fazendo na vida destes homens. E é fantástico entender que é justamente isso que Deus desejava. Tem que ligar aqui, irmão. É justamente isso que Deus quer. Que nós venhamos ser destemidos e que venhamos falar a sua palavra e que venhamos pregar o seu evangelho e que sem temor nós venhamos levar aquilo que ele deseja, e assim tudo aquilo que você deseja, toda a proteção que você necessita, Deus trará para a sua vida. Então somente não dê desculpas, porque Deus lhe dará habilidades e capacidades tremendas. Irmãos, é só abrir os lábios, experimenta falar de Jesus para alguém que você nunca falou. Simplesmente dizer, olha cara, eu não vou fazer isso porque Deus mudou minha vida. Você não quer um dia comigo na igreja? Deus pode tocar o teu coração e mudar a sua história. Experimenta falar. Se você abrir os teus lábios, o Espírito Santo vai fazer todo o resto. Se você abrir os teus lábios, você vai ter o prazer de salvar vidas e dizer, olha, eu fui um instrumento. Quando você vê uma vida andando na rua, que ela poderia estar afogada nos pecados, afogada na maldição, afogada nas drogas, afogada na prostituição, e você vê ela remida, lavada pelo sangue de Jesus, porque você deu uma palavra de nova vida para ela, porque você apresentou Jesus para ela. Você não tem ideia o prazer que você terá. Nenhum dinheiro pode fazer isso. Nada que você conquistar nessa terra pode dar esse prazer de você ser um instrumento do Deus Todo-Poderoso, de anunciar o evangelho da paz, da transformação. Deus pode te usar. Deus não está procurando a capacidade intelectual. Deus não está procurando a posição social. Deus está procurando aqueles que se dispõem, aqueles que entendem que Deus pode usá-los, independente da sua capacidade, independente da sua força, mas estão dispostos a serem usados pelo Senhor, estão dispostos a permitirem que Deus os use, estão dispostos a serem pessoas que mudarão história de outras vidas. Experimente a partir de hoje abrir os teus lábios no nome de Jesus, e você será um instrumento de poder nas mãos de Deus. Vidas serão restauradas e transformadas através de você. Mas eu mal estou chegando na igreja, como eu vou fazer isso? Não te preocupa. Não fale num passo de uma criança. Não temas, porque eu sou contigo. É Deus quem te usa, é Deus quem te faz ser. Então se entregue a este Deus e permita que Ele faça essa obra em você. Então os anjos do Senhor virão e acamparão ao seu redor, lhe guardarão, livrarão da cadeia. Deus é tremendo, fará coisas grandes em sua vida. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te engrandecer, ó Deus,
porque a tua palavra é tão fiel e tão tremenda, completa. Meu Deus, a tua palavra não precisa de novas revelações, tua palavra não precisa de retoques, tua palavra não precisa, ó meu Deus, de inovações, porque só ela é poderosa para fazer a vida de uma pessoa mudar. A tua palavra é explosão, a tua palavra é que impacta o homem, a tua palavra, meu Deus. E quando nós anunciarmos essa palavra, Pai, meu Deus querido, o império das trevas ruirá, e vidas serão libertas, Pai, para te adorar, e para que andem em santidade, em louvor e glória ao seu nome. Então habilita e capacita essas vidas, que mesmo, ó Pai, na insignificância de nossas vidas, nós possamos ser instrumentos do Senhor, ferramentas preciosas na sua mão. Mesmo, ó Pai, que olhamos para nós e vemos que somos insignificantes, inabilitados, incapacitados, todavia, meu Deus, tu usa e faz o extraordinário em nossas vidas. Tu és o Deus que muda a nossa história de uma maneira magnífica, Pai. Não precisamos estar habilitados e capacitados, só precisamos estar disponíveis, ó Pai. Precisamos estar disponíveis, Senhor. Meu Deus, a nossa vida tem que estar à sua disposição e mais nada, e tu nos usa, Pai. Toca-nos com teu poder e usa-nos, Pai, Espírito Santo, com a tua força, e assim sejamos anunciadores dessa nova vida, anunciadores deste novo evangelho, anunciadores, ó Pai, de novas de paz, para que vidas venham ser salvas, e que nossa vida seja para te agradar e te bendizer com tudo que viemos a fazer. Nós oramos, Senhor, usa-nos em o nome de Jesus. E todo discípulo diga amém, e aplauda ao Senhor em nome de